Bem, irmãos, o tema que eu dei para a mensagem dessa manhã é: o que nos faz falta não faz falta, para que nós pudéssemos refletir sobre aquilo que a gente julga que está nos faltando, né? E aí o tema diz: o que nos faz falta não faz falta. Que a gente pudesse nessa manhã fazer uma reflexão, pensarmos sobre aquilo, até sobre as nossas orações, sobre o que nós temos orado, porque normalmente nós estamos orando pelo aquilo que nós não temos, muitas vezes, né? E o quanto isso tudo que nós entendemos que não temos, o quanto isso significa realmente para nós, né? O que está nos faltando que realmente diz respeito a coisas essenciais, né? E aí eu escolhi um versículo aqui para nós lermos, um versículo bem conhecido de todos, que é o Salmo 23, acho que a gente nem precisa abrir a Bíblia, né? E eu vou ficar com o versículo 1 aqui para a gente fazer essa exposição, quando o salmista aqui, no caso Davi, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir todos juntos, né? 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, existem alguns textos na Bíblia que não é que nós aprendemos ele errado, mas é que precisamos às vezes ressignificar eles, ampliar eles, porque eles às vezes significam muito mais do que nós podemos imaginar. Em Romanos capítulo 8, Paulo, quando ele escreve ali, ele diz que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ora, o que significa isso, né? Que nós somos herdeiros de Deus. Não diz respeito a uma herança como nós imaginamos hoje, ou seja, olha, nós somos herdeiros de Deus, então tudo que Deus possui, eu vou possuir, né? Eu tenho uma parte na herança, eu tenho uma parte na propriedade de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz assim que nós somos herdeiros de Deus, o que ele está tentando nos transmitir é que a nossa herança é o próprio Deus. É o próprio Deus. Nós não estamos aqui passando por esse mundo como seguidores de Jesus em busca daquilo que Jesus Cristo pode nos deixar no que diz respeito a bens materiais, a situações de vida. Não. O próprio Deus é a nossa herança. E existe uma regra de interpretação bíblica que diz respeito à harmonia dos textos, ou seja, algo que eu entendo, por exemplo, no Antigo Testamento, eu não posso entender diferente no Novo Testamento, né? Então, quando a gente vê em Romanos, Paulo dizendo que nós somos herdeiros de Deus, não é herdeiros do que Deus tem, é herdeiros do próprio Deus. Deus é a nossa maior herança. E quando nós lemos aqui o Salmo 23, o salmista falando, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente pode dar um significado maior para esse texto, porque quando a gente pensa assim, olha, nada me faltará, nós estamos pensando assim, poxa, tudo que eu preciso, Deus vai me dar, né? E não é mentira, mas só que o texto é mais do que isso. Quando o texto diz, quando Davi diz assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, principalmente no hebraico, eu não sou, apesar de ter estudado hebraico, eu não sou um especialista em hebraico, mas o significado maior desse versículo aqui, desse texto para Davi é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E isso é muito maior do que nós pensarmos sobre coisas materiais que não nos faltará. O que o salmista está querendo dizer faz coro com Paulo, dizendo-nos o seguinte nessa manhã, que o próprio Deus não vai nos faltar.
Nós não vamos nos deparar com uma situação em que nós vamos, diante dessa situação, falar: onde está Deus? Né? Cadê Deus? Não, Deus não vai nos faltar. O bom pastor vai estar sempre com a gente. É isso que esse texto pode significar para nós de maior valor. O significado mais nobre que nós podemos dar para esse versículo de Davi não é que as coisas não vão nos faltar, porque a gente sabe que às vezes muitas coisas podem nos faltar. Mas é que mesmo que algo nos falte, Deus não vai deixar de estar presente ali. Deus não vai faltar. Sabe, lembra a gente passou já faz bastante tempo, a gente passou pela escola, e aí fazia-se a chamada de presença, e algumas vezes o seu amigo não estava presente. Se Jesus Cristo estivesse inserido ali na lista de presença, ele nunca iria faltar. Deus não vai faltar. Jesus Cristo não vai estar ausente em alguma situação que a gente possa vivenciar. Ele vai estar com a gente o tempo todo. Né? Ele vai estar com a gente o tempo todo. Tem um outro salmo que diz assim, o Salmo 27, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, irmãos, Deus não vai nos faltar. E o fato de Deus não nos faltar, tudo aquilo que nos faz falta se torna insignificante, porque o que a gente mais precisa está garantido, que é a presença de Deus com a gente. Né? Então, nós temos que colocar na balança aquilo que a gente acha que está nos faltando, porque às vezes nós estamos perdendo o sono por algo que está nos faltando, sendo que nós já temos o mais importante de tudo, que é a garantia da presença de Deus. Que é a garantia da presença de Deus. Deus está com a gente. Se nós tivéssemos que interpretar isso, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, tudo vai dar certo, a gente ia ter que tirar o versículo 4 do Salmo 23. Que o versículo 4 diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, Deus é o meu pastor, Ele não me faltará, mas ainda assim haverá momentos em que eu vou passar que vão ser momentos, não é o vale da morte, é pior do que isso, é o vale da sombra, dá a intenção que é algo ainda mais profundo da sombra da morte, né? Que São João da Cruz chama de noite escura da alma, momentos em que serão dias terríveis, mas mesmo nesses dias difíceis, o Senhor é o meu pastor e Ele vai estar comigo. Ele não vai me faltar. Irmãos, aquilo que nos falta diz respeito não a algo que está no presente, diz respeito a algo que está no futuro, porque a gente visualiza o futuro, nós alcançando aquilo que nos falta. E eu percebo o seguinte, que o que está nos impedindo muitas vezes de fazer conexão com o presente, de nós vivermos de fato o presente, é o foco que estamos dando para aquilo que nós entendemos que nos falta. O que nos está impedindo de nós fazermos conexão com o presente, de nós vivermos o presente mesmo, é os nossos olhos postos naquilo que nos falta. E aí a nossa felicidade está sempre para amanhã. A nossa felicidade está sempre adiada, porque a gente acredita que para sermos felizes, nós temos que amanhã termos aquilo que nos falta. E essa é uma enganação. Porque se nós fôssemos observarmos as nossas vidas,
E se nós parássemos para pensar sobre aquilo que nós já temos, nós vamos perceber que nós já podemos ser felizes hoje. Porque o que nós temos hoje é muito mais, aqui eu estou sendo redundante, né? Mas é mais essencial do que aquilo que a gente entende que está nos faltando. Sabe, o amanhã, ele é um escuro. O amanhã, ele é algo escuro. E nós, na nossa fraqueza, e essa fraqueza é a nossa incredulidade, a gente quer acender uma luz no amanhã. Para quê? Para nós descobrirmos o que nos aguarda amanhã. E sabe por que nós ansiamos saber sobre o que está nos aguardando amanhã? O que faz a gente fazer isso são as nossas tentativas de viver o presente sem a necessidade de termos fé. O esforço que nós estamos tendo para que o amanhã esteja garantido, é uma tentativa de nós, no presente, se desvincularmos da fé. Porque, irmãos, se eu tiver certeza do meu amanhã, eu não preciso de fé. A fé, ela está com a gente justamente porque o amanhã é uma incerteza para todos nós. E amanhã, modo de falar, uma incerteza maior ainda são as nossas próximas horas. Por isso a vida, ela só é possível se nós tivermos fé. Porque eu não posso crer no amanhã se eu não tiver fé. E se eu tiver uma certeza absoluta de que meu amanhã está garantido, eu me desprendo da fé. E se eu me desprendo da fé, eu não agrado mais a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa nossa busca por uma reserva muitas vezes, por uma garantia muitas vezes de um amanhã, às vezes é sim uma preocupação por conta de um planejamento que nós sim precisamos ter, mas muitas vezes o nosso coração está sendo enganoso e o que nós queremos mesmo é não ter que acreditar em Deus amanhã. Nós queremos não depender de Deus, porque não é fácil depender de Deus. Depender de Deus é depender de alguém que eu não vejo. Depender de Deus é depender de alguém que um monte de gente desacredita. Depender de Deus é depender de algo que a ciência não prova. A gente não quer ter fé. A gente prefere a garantia do amanhã. Mas Deus escureceu o amanhã. O amanhã não nos está revelado. Para que hoje nós pudéssemos dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glórias a Deus. Né? O Toquinho tem a música Aquarela e tem uma parte da música que é bem interessante. Fala que o futuro é uma astronave que tentamos dominar. E a gente não consegue. O amanhã não está sob o nosso controle. Porque a gente quer fé, irmãos, e eu mesmo muitas vezes já orei por fé, uma fé egoísta, uma fé para que eu possa conquistar algo que eu não tenho, sendo que a verdadeira fé não diz respeito sobre eu conseguir algo que eu não tenho, mas a verdadeira fé é eu saber quem vai estar comigo amanhã, sabe? Porque o que importa é eu ter tudo e não ter a convicção de que Deus está comigo. Então fé não é para eu receber algo amanhã, fé é para eu ter certeza de quem vai estar comigo amanhã, no vale da sombra da morte. Quem vai estar comigo? Quem vai estender as mãos para mim? Porque até o próprio Cristo foi abandonado por muitos.
E o salmista do Salmo 27 diz que até o seu pai e até a sua mãe pode eles mesmos te abandonar. Mas se acaso isso acontecer, o próprio Deus te acolherá. Então a fé não é para eu ter uma garantia do que eu vou ter amanhã, que amanhã minha conta vai estar paga, que amanhã tudo vai estar resolvido, um novo exame vai dar lá que não tem nada. A fé não é para isso. A fé é para dizer para mim, fique tranquilo, Alain, porque amanhã, ainda que haja um vale de sombra de morte, eu estarei contigo. Irmãos, e se Deus estiver com a gente vai ter coragem para topar qualquer parada. A gente vai ter coragem para enfrentar qualquer medo, porque Deus está com a gente. O próprio Cristo vai estar com a gente. Então não vai haver medo. Não vai haver medo. A gente tem que parar um pouco de orar pelo aquilo que nos falta e aumentar as nossas orações para Deus, dizendo: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Me ensina a ver que o Senhor é o meu pastor. E que por causa disso, o Senhor não me faltará. Não me faltará. Irmãos, nós estamos caminhando juntos, sabe? Em igreja, em família. E às vezes o inimigo sopra nos nossos ouvidos, até que nós vamos ficar no futuro sem teto, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Às vezes o inimigo sopra isso nos nossos ouvidos. Mas a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o seu pão. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo olhou para a ansiedade dos discípulos e falou assim: vocês estão com medo do quê? Vocês não percebem que Deus cuida dos pássaros? Que Deus veste os lírios do campo? Irmãos, nós não precisamos ter medo do amanhã. Porque Deus vai estar com a gente no amanhã. Tem um livro chamado O Valor do Amanhã, e é um livro de economia. Um economista chamado Eduardo alguma coisa, depois eu recordo o nome dele. E ele conta a história que alguns antropólogos, pesquisadores da França, eles vieram para o Brasil com o objetivo de fazer uma pesquisa com um cidadão indígena que ainda tivesse tido pouco contato com a civilização. Eduardo Gianelli, se eu não me engano. E eles conseguem uma autorização da FUNAI e eles conseguem se reunir com esse índio para fazer algumas perguntas para eles. Esses pesquisadores, esses antropólogos nunca tinham tido um contato com uma pessoa mesmo que não tinha tido contato com a civilização. E aí tem uma agenda programada para essas pesquisas, para essas entrevistas. E aí, em um determinado momento, depois que o índio já tinha respondido várias perguntas ali com um intérprete, e um repórter estava já se encerrando a entrevista, um repórter muito ansioso, perguntou assim: tá bom, amanhã nós vamos começar que horas? Né? Que horas continua amanhã? E aí o intérprete quis respeitar ali o horário do índio, né? Amanhã você quer começar que horas, né? De novo, toda essa bateria de entrevista. E o intérprete e o índio começaram a falar e ninguém estava entendendo nada, porque o intérprete estava se esforçando para explicar para o índio o que era amanhã. Ele não sabia. Ele só sabia o que significava hoje. Irmãos, eu não sei nada sobre o amanhã,
Vou continuar sem saber? A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Tem um monte de coisa que me falta que eu espero receber no amanhã, mas eu não sei se eu vou receber. Mas eu quero cada vez mais pedir para Deus, aumenta a minha fé, de que o Senhor não vai me faltar amanhã, de que eu vou estar contigo amanhã, de que amanhã eu ainda vou poder me esconder no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. Tem muitas terapias, né, que a gente pode praticar, mas tem uma que a gente praticava na infância, a gente praticou na adolescência e depois com a vida adulta e com a tecnologia, muitos de nós já não praticam mais, que é a escrita. A escrita é uma poderosa terapia. Você ter um caderno que você, com a sua própria mão, escreve. Né? Escrever é desenhar. Você escreve, você desenha. E para quem quiser, eu queria propor uma escritoterapia, sabe? Pensa durante a semana, pega um caderno, faça 2 colunas. Na primeira coluna você escreve o que eu já tenho. E aí você escreve ali. Começa escrevendo vida, saúde, continua escrevendo família, continua escrevendo lugar para dormir, continua escrevendo amigos, continua escrevendo igreja, continua escrevendo fé, continue escrevendo ali naquela primeira coluna, perdão de Deus. Escreva ali tudo o que você entende que você tem. Depois, na segunda coluna do lado direito, continue praticando ali a escritoterapia e escreva o que te falta. Me falta um recurso financeiro para isso, me falta mudar de casa, me falta isso. Pode escrever tudo que for material, me falta isso, me falta isso. E depois, com as 2 colunas, faça uma avaliação. O que você trocaria da coluna B por algo que estava na coluna A? Ou seja, você tiraria da coluna A algo que você já tem, colocaria na coluna B e tiraria algo que te falta na coluna B e colocaria na coluna A. Veja se você consegue trocar algo da coluna A por algo que está na coluna B. Faça essa avaliação. Você vai perceber que o que Deus já tem te dado é muito maior do que qualquer coisa que pode estar te faltando amanhã. Eu tenho certeza disso. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração?